Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita. Hoje nós estamos aqui com mais um Evangelho Jovem e hoje também é uma estreia, porque a gente vai a partir de hoje ter vamos nos juntar com a juventude do Viana de Carvalho, que são essas meninas aqui que já fizeram o Evangelho com a gente, e a partir de hoje elas vão estar com a gente todos os Evangelhos Jovens para a gente fazer essa união e mostrar toda a juventude espírita paraibana, que é o nosso objetivo com nossos evangelhos. E já como de estreia hoje, para a gente já começar com o pé direito, já vamos passar direto para as meninas, apresentando elas a partir de hoje. Érica, se apresenta. Rafaela. Mabel. Niedja. Anabelle. E hoje Niedja vai mediar o nosso trabalho, as meninas vão debater. E vocês podem ficar ligados na Rede Amigo Espírita, no chat aí com o Neto. Ele vai estar transmitindo para a gente as palavras de vocês, as dúvidas, as perguntas e qualquer colocação que vocês queiram fazer. Então já passo a palavra para a Niedja e vamos lá. Obrigada, Isabelle. É um prazer estar aqui dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Hoje o tema que nós iremos apresentar é o que é ser ético. Para introduzir isso, eu gostaria de colocar os dois contrapontos do estudo da ética, que é o que é ética e o que é a moral. Como você estuda a ética, os dois andam juntos, então eu gostaria de deixar aqui a conceituação dos dois para que a gente tenha uma noção do que vai rolar um pouco essa noite. Entendo que a ética pode estar relacionada ao pensar, ou seja, ao conjunto de valores e princípios que o indivíduo forma na sua mente. E de acordo com isso, ele vai agir. E nesse agir está a moral. Como um está entrelaçado ao outro, fica bem um pouco complicado você dissociar o estudo. Então, prosseguindo com isso, vamos lá, pessoal. O que é que vocês entendem por ser ético? Vamos lá. Vai, Mabel. Não. Bom, como ela introduziu, né, agora, que o ético é você pensar. É você ter aquela noção das, vamos dizer assim, colocar como fosse as leis, né, que nos regem e que nos transformam em ser humano ético. É aquilo que a gente pensa sobre o que é certo e o que é errado e como vai, né, colocar isso em prática, que aí traria a moral. Se eu sou uma pessoa ética, porque eu sei quais são as leis que eu tenho que seguir. Eu sei que, por exemplo, roubar é errado. Eu sei que também, por exemplo, que furar uma fila não está nos meus direitos, né? E isso é que equivale à ética. Se eu sou um ser ético, então eu sigo todas as leis da sociedade e sigo as leis da minha consciência, que traz a minha moral. Exatamente. Isso que você falou é bem interessante, porque a gente está em paz com a consciência, né? A gente está ali diante de duas situações e a gente saber fazer aquilo que vai deixar a gente em paz com a escolha que a gente tomou. Acho que é seguir mais por esse caminho mesmo. E muitas vezes a gente também vê por alguns estudos ou por alguns filósofos que essa moral, ela nem sempre, digamos, que é a mesma coisa. Em um país ela pode ser interpretada de uma forma, pode ser vista em outro de outro jeito. Então, para o que uma sociedade, digamos, uma nacionalidade, um povo, uma atitude seja ética, para o outro pode não ser. Então, isso varia muito. Vai depender sempre da cultura de cada país, Sim. de todos os valores conjuntos das leis. Sim. Tem uma passagem que um filósofo e teólogo chamado Mário Sérgio Cortella, ele inclusive deu uma entrevista no programa do Jô, e ele colocou bem interessante com relação a isso. Foi perguntado a ele o que é ética, e ele respondeu: ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo e posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que devo, mas não posso. E tem coisa que posso, mas não quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. Então, tá bem assim acordado com isso que vocês falaram. E eu lembrei justamente disso, né? Dessa passagem. E é bem interessante porque é justamente isso que a gente vivencia. Como um dos meninos colocou aqui, que o problema
ético da sociedade é o materialismo que passa um véu sobre os olhos do ser que necessita acordar para a espiritualidade. E LN, o problema ético hoje está focado na falta de amor, uma busca material desmedida. E isso coloca na mesa, né? Tudo isso, a questão do poder, do dever e do querer. Quando tudo está alinhado e você faz justamente isso de uma forma sincronizada, a gente sente que realmente está fazendo a coisa certa, né? Interessante que a gente até às vezes para falar, por exemplo, quando acontecem os escândalos em Brasília, com políticos, deputados, a gente aponta dedo e briga, reclama um absurdo, faz isso com o dinheiro das pessoas, não sei o quê, e é errado, mas a gente não presta atenção nos mínimos atitudes que a gente tem durante o dia, que vale tanto quanto as atitudes deles, né? Porque, por exemplo, a gente fila numa prova, a gente tá burlando o sistema de uma forma ou de outra. Por uma fila no banco, estaciona no lugar do deficiente, se a gente não precisar da vaga, né? Ou então até o simples de xingar uma religião alheia, né? De chegar e dizer, mas esse povo macumbeiro, não sei o quê. Né? Então a gente não presta atenção. Essa falta de ética que a gente tem com as pessoas também, mas que quando a gente vai falar dos políticos, a gente é o primeiro a falar, né? Aquele velho costume, né, de sempre enxergar mais o defeito dos outros do que os nossos, né? Sempre estar lá apontando o dedo e tal. Como até Jesus falava, né? Que é mais fácil enxergar um cisco no olho do nosso irmão do que a trave na nossa frente, né? Sim. Exatamente. E também usando a palavra das 3 palavras principais, né? Devo, posso e quero, uma famosa frase espírita, né, que sempre fala pra gente: tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim. Então eu acho que é esse o nivelamento, é esse o ponto assim, que você tem que parar pra pensar e ver o que realmente, né, aquilo que a gente, aquilo que, exato, vale a pena eu fazer isso se eu vou deitar na minha cama e minha cabeça vai pesar no travesseiro, né? Vale a pena eu fazer isso daqui, eu não estar sabendo o que eu ter consciência de que aquilo é errado e ele me sentir bem. Acho então que fazer justamente porque todo mundo está fazendo e no bolo, né? No bolo, na massa. Não discernir. Não, mas sabe por que eu vou ser diferente? Todo mundo está indo, eu vou também. Ninguém vai me perceber aqui. Mas desde que, digamos, o maior julgamento acontece mesmo na sua consciência. Tem uma interação aqui interessante da Marina Ramos Lima, que ela colocou: ser ético é ter o cuidado de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém estiver vendo. Exato. Acho que essa frase, esse pensamento se encaixa perfeitamente no que a gente vive hoje, né? Sim. E eu acho que encaixa mais ainda com relação ao que é moral. Exatamente. Porque é como se fosse o respeito, né? Você acha que respeito é aquilo que você está assim, na frente do seu pai, você está ali fazendo tudo que ele quer, e quando ele dá as costas você não faz mais nada. Né? Isso vai contra, isso não é respeitar, né? Então a mesma coisa é a moral. Você aprendeu aquilo, então você exercita aquilo mesmo quando ninguém está vendo, porque você sabe que aquilo ali é o certo. E que nunca ninguém está vendo. E que nunca ninguém está vendo, sempre tem alguém que está vendo. Para nós, exatamente, espíritas, que temos esse compreendimento, digamos, essa compreensão de um plano superior e de uma lei maior que rege a todos nós, então nós nunca estamos sozinhos, mesmo que a gente queira, nem que a gente pense. A gente não pode achar isso não, né? Pois é, estou sozinha. Peraí, vou fazer aqui agora porque eu estou sozinha. É nessa hora aí que muita gente, digamos que desencarnada, está esperando só aquele momento em que nós, encarnados, pensamos que ninguém está olhando para pegar de espreita aquele momentinho e no exatamente. Acho que principalmente os jovens também, assim, não, claro que os adultos também, mas os jovens, se a gente parar para pensar, a gente tem facilidade para tudo, né? A gente tem um acesso absurdo, então basta a gente fazer uma coisa errada. E outra coisa, basta ir, sei lá, numa festa, né, que já pensou lá no centro mesmo, pronto. Se a gente for numa festa lá, a gente vai encontrar de tudo. Se a gente quiser fazer o que a gente quiser fazer, a gente faz. Pra você exato, fazer drogas, bebidas de todo tipo, gente de todo jeito. O que você quiser, você faz ali. Então é na hora que a consciência tem que realmente, né, a gente estudar e saber o que literalmente pesar. A consciência tem que literalmente pesar. E até falar assim, pela facilidade dos jovens dos dias de hoje, porque acho que tá tudo chamando a gente, né, todos os lados, todos os tempos, e tentando a gente, bora fazer não sei o que e tal. E até pelas companhias, né, dos jovens, os amigos aí da vida e tal, que às vezes podem levar a gente pra
por um caminho errado. Mas eu acho que tá muito também, como o Nídia falou, né? Saber fazer o que é o certo, né? Mesmo quando ninguém tá olhando. E isso é muito importante porque eu acho que o jovem, ele ainda, como a sua maturidade ainda tá em formação, acho que é um pouco mais difícil a gente tentar resistir a esses caminhos mais errados. É aí que eu acho que deve entrar, né, os pais, principalmente. Sim. Porque se eles tiverem uma formação, uma base de formação de quem ensinou a eles o que é ser ético e o que é ter moral, acho que os filhos não vão ter essa facilidade, assim, né, de entrar por um caminho, vamos dizer assim, errado. Porque se você tem uma base de princípios que te formou quando você era uma criança e que ainda te forma, né? Porque jovem precisa de exemplo. Se ele tem um exemplo em casa de que aquilo ali não é correto, então ele não vai fazer aquilo. Então, se você não pode dizer para o seu filho que roubar é errado quando você está ali roubando. E não é roubando, tirando dinheiro de alguém e dizer assim, passa o celular, passa dinheiro. Não é isso. É roubando quando você fala assim, não, vou fazer aqui Um gato em casa porque a energia está vindo muito alta e eu preciso de um ar-condicionado em casa porque eu quero ter um luxo a mais. Isso é roubar. Você tá tirando algo de outras pessoas e outras pessoas estão pagando mais do que você. Você está desconstruindo tudo que você Tá ensinando. Exatamente. Então, quem é você para dizer pro seu filho que ele não pode fazer aquilo, né? Se você tá ensinando aquilo ali errado. Então, acho que é toda uma construção familiar, é toda uma preparação daquilo para você, uma base, para quando você for o jovem tá ali na rua, ele diz assim, não, isso aqui é errado, eu tenho consciência disso, meus pais não precisam estar aqui para me dizer isso. Exatamente. Porque é o meu futuro que está em jogo. E ainda mais porque na juventude é um momento que vai, digamos, que se solidificar aquele caráter, né? Que ele vem sendo construído, ensinado, passando todas aquelas morais desde a infância e que no momento, digamos, da adolescência, que ele está mais susceptível a essas influências do mundo, a juventude mesmo é onde que vai formar o adulto. Vai formar, justamente, tem um impacto muito grande na personalidade. É importante a gente lembrar essa influência que a vida social, a sociedade tem de cultivar os certos valores para que fica assim impregnado na nossa conduta. E a gente levar a gente a se perguntar e a refletir que importância tem ser ético na sociedade de hoje em dia, né? Que valores nós temos cultivado para sermos bons cidadãos. É como a gente estava falando aqui, acho que a ética, ser ético hoje como por exemplo, como aconteceu agora na Copa, né? Um taxista achou no carro dele, o rapaz esqueceu uma bolsa com vários ingressos da Copa, de jogos, dinheiro e alguns pertences. Aí ele foi lá e devolveu. Pronto, virou manchete, todo mundo foi atrás dele, fazer entrevista, tirar foto, parabenizou, não sei o quê. Então acho que hoje ser ético nossa, agora você foi certo, você foi correto, meu Deus, sabe? Que difícil, né? Você vira celebridade. Então acho que a gente que tá, assim, não é que esteja se perdendo, mas é porque tá virando como se fosse uma coisa totalmente fora de normal, né? Não normal você ser ético comum. hoje na sociedade. Eu acho que é isso que Eu também acho que tá muito engraçado, porque é mais comum a gente ver uma notícia de morte, de assassinato na televisão. E achar normal. E achar normal, justamente, a gente normal. acha muito normal. A gente vê nas jornais que passam, né? Não, foi assassinado, a gente fica, caramba, mais um aí, né? Na vida que foi, que não se deu bem e tal. Mas quando aparece uma notícia dessa, a gente fica, caramba. Existe ainda um. Pois é, e ainda existe alguém no mundo que ainda faça isso. E o mais impressionante é que é a notícia e sai em todos os lugares e todo mundo chama vê, realmente atenção. né? E a gente vê, meu Deus, como é que isso tá o mundo deveria ter hoje, sido né? o mais comum Né? a acontecer Isso, e na né? realidade é justamente Quando a gente o deveria estar contrário. assustado porque alguém morreu e não porque alguém fez uma coisa certa, né? Pois é. A sociedade hoje Uma participação de João. João Jesus? João Jesus? João Jesus. Muito bom ver os jovens refletindo sobre a ética. Na visão da filosofia, a ética é o campo do conhecimento que trata do agir, buscando o bem comum, um princípio de conduta que sirva para a coletividade e não que atenda apenas aos interesses pessoais. É interessante que casa muito bem com que o Livro dos Espíritos, questão 629, fala sobre o que é a moral, né? Que ele coloca assim, é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ele deixa bem claro
que o agir está em você proporcionar o bem à coletividade, né? E, como eu tinha falado antes, a moral no fato de agir, ele deixa claro que é o proceder, você cumprir uma boa conduta, né? Obrigada, João, pela sua participação. Sempre Bem-vinda. Outra coisa que é interessante a gente discutir, a questão dos valores que a gente cultiva como bons cidadãos, né? Uma questão interessante para discutirmos isso é quando o Livro dos Espíritos coloca Jesus como nosso guia e modelo. E nós, o que é que temos feito para buscar esse modelo, né? Outra coisa, né? Quem a gente considera os nossos guias e os nossos modelos. Exatamente. Pra gente é o guia. Uma vez eu assisti uma palestra que eu não me lembro exatamente quem foi o palestrante, mas ele estava falando e fez assim: quando você se deparar em uma situação que você não sabe realmente o que fazer, que tá ali, o que é que eu faço, o que é que eu faço, você para e pensa o que é que Jesus faria naquele momento, né? Exatamente. Então, eu uso isso pra sempre. Hoje, se tá aquela situação complicada, você para. O que é que Jesus faria? Se fosse Jesus agora, porque é muito fácil pensar como Jesus, né? Muito fácil. Nossa, ligo todos os dias pra ele. Claro, com certeza. Bato um papo louco no WhatsApp. Mas aí se a gente parar pra pensar, o que é que Jesus faria? Qual caminho ele tomaria, né? Acho que ajuda a facilitar pra gente ter ele realmente como esse guia e modelo. E não que nós vamos ter, digamos que a grandeza espiritual de Jesus. Aí não, impossível, né? Mas a gente pelo menos pode se espelhar e ter noção do que Mas é esse é o certo, caso, do né? que Estamos é aqui pra errado, evoluir. justamente. Tem tu falou nisso, assim, o que é que Jesus faria numa situação muito difícil, né? E nós somos muito humanos, a gente sempre costuma dizer essa palavra, assim, essa frase. Eu errei porque eu sou humano. Eu errei porque eu sou humano. E professor Valdo Lima, que sempre participa lá no Viana de Carvalho, sempre muito querido, e é um dos grandes, assim, vamos dizer assim, mentor, e também disseminador, né, da evangelização infanto-juvenil. Ele disse que uma vez, contando pra uma amiga nossa, que uma vez ele chegou, ele dava aula para um pessoal da educação infantil, e ele chegou numa sala e estava todo cheio de pitomba, né? Pitombas espalhadas, assim, o lixo pelo chão. Casca de pitomba e as pitombas chupadas e tal. Em cima das cadeiras, e tinha um único cacho que tinha sobrado em cima da mesa. E as crianças, todo mundo sentado, assim, esperando ele chegar para saber qual era a reação que ele ia ter. E aí ele abriu a porta e vendo aquilo tudo ali, aí ele assim, pensa assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Assim, hoje em dia, o que se veria é que o professor entraria e dizia, tá todo mundo de castigo, ninguém mais sai. No máximo, assim, que minha professora lá em Cajazeiras estaria, vai todo mundo pra coordenação, perdeu, agora babau. Aí ele disse que viu aquilo ali, pra ele foi muito fácil. O que ele faria quando chegasse em casa, a casa dele estivesse suja? Ele saiu apanhando todos os... E calado, as pitombas, e calado, fazendo o trabalho dele. Ele disse que as crianças ficaram olhando assim. E foi lá fazer também. Né? Então, o que foi aquele momento? Exatamente, essa situação. Mas o que foi o ato que ele fez? Foi simplesmente o exemplo. Era o que todas as crianças, para ser ético e ter moral hoje, precisam. Crianças que estão na marginalidade, adolescentes que são sexualizados em excesso, assim, são crianças que um dia foram crianças, muito crianças, e que necessitaram, e que necessitaram de pais que dessem exemplo. E que não houve, né, esse exemplo. Foram tratados na agressividade, foram tratados no disse, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso é um dos principais erros que os pais cometem, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E levam isso como se fosse um lema para a vida. E não é assim. Criança precisa de exemplo. E um exemplo que seja seguido pelos seus pais. É por isso que hoje nós temos muitos adultos que seguem essa linha, né? Dos fins justificam os meios. Sim. E isso leva a uma reflexão do que a nossa expressão, a nossa opinião pode causar no meio social, né? Porque, como o caso, por exemplo, lá do Charlie em Paris, né? Sim. Uma charge, uma crítica,
e acabou sendo que para uma outra cultura diferente totalmente da deles, acabou sendo algo ofensivo, né? Se tornando uma verdadeira barbárie. Então, que possamos refletir nosso comportamento ético em cima disso com relação a o quanto nós somos responsáveis por emitir uma expressão, uma opinião, um desabafo, uma crítica. É só você pensar que os seus limites param dos outros. Então, você tem que medir tudo que você faz a partir disso. Se eu já tô indo além disso, já tô machucando alguém, tô ferindo alguém, tô prejudicando alguém, então é que deve se parar. Afinal, você é os outros dos outros. Foi como falou aí, né, que a gente deve pensar na sociedade como um todo, na coletividade. Como o João Porque eu acho que como foi o João falou, né? Acho que... Desculpa, perdão, continue. Interessante a participação da Denise e Cristina, que ela coloca que somos muito influenciados pelo meio em que vivemos. Realmente, isso é determinístico nas nossas ações, no nosso cotidiano. E como você ia falando, Isabela? Não, foi fazendo um link ainda com o que a gente estava falando, porque eu acho que a liberdade de expressão hoje é um assunto que se fala muito, principalmente depois que aconteceu esse caso lá em Paris. Sim. E as pessoas falam muito essa questão de liberdade de expressão, até onde vai e tudo mais, e tem todo um debate sobre isso. Mas se a gente for observar assim, os fatos propriamente ditos, né, como foi o caso lá do jornal, claro que não justifica chegar e matar uma pessoa, isso é pelo amor de Deus. Mas não eles nada... ofenderam. Exato, ridicularizou, mas na você chegar realidade. assim e pegar uma religião, como já a França já tinha feito várias coisas contra os islâmicos, mas aí como eles, um simples fato de que para eles representar o Deus dele num papel, como uma personificação, eles acham errado, né? Na cultura deles, não, isso é errado fazer. Coisa do ícone. Isso. E aí a primeira coisa que eles fizeram foi colocar no papel. Então já começa um desrespeito aí, né? Exatamente. Então assim, a gente tem que pensar realmente nessa questão de até onde eu posso ir, até onde eu vou estar passando pelo o limite Pra do querer outro. passar a minha mensagem, vou Exato. estar infringindo, Ridicularizando a cultura, a religião de outras e ainda mais pessoas. sabendo, né, que a religião deles é, digamos que, bem diferente. Sim. E bem delicada, que você tem que ter muito cuidado em como vai tratar, como se ele vai fazer a charge, digamos, que tenha o cuidado em como expor esse pensamento que ele tem. Exatamente. E esse aspecto é bem profundo da questão da liberdade de expressão, porque a conduta dos seus companheiros de religião acaba afetando a fé das pessoas, né? O enfraquecimento da fé. Porque se você é um modelo de alguém dentro do seu grupo religioso, de repente sai uma manchete, Érica... Érica mata alguém e esconde o corpo. Eu não sabia, tipo assim. Ai, tipo, Como assim, se Érica é a líder e ela fez isso? eu Em pensava quem que acreditar mais? Exato. eu pensava que ela era uma pessoa que fazia tudo certinho, que fazia não sei o que, tipo, de repente choca e a pessoa passa a desacreditar. E não sabe mais não só em na qual referência pessoa. ela tem. Exatamente. Qual o modelo pra E pessoas que normalmente não têm esse instinto assim, dizer, não, eu não vou mais fazer isso, agora eu vou seguir outra coisa. Não, a Érica fez isso, também posso fazer. Exatamente. É o que a primeira coisa que se pensa. E vamos pensar também que às vezes a pessoa está ali no estudo, mas a cabeça não está ainda totalmente estruturada a ponto de pensar dessa forma. E acaba deturpando toda uma informação e indo para outro lado, não é? E acaba ficando uma situação bem complicada. Tendo uma interpretação totalmente diferente da mensagem que a pessoa queria passar. Exatamente. Outra coisa interessante, e de acordo com isso, é uma passagem que Humberto Ferreira deixa no livro Esclarecendo os Jovens. O nosso modo de falar e as nossas ideias revelam o que realmente somos. E é basicamente isso que a gente está comentando. Joana tem uma frase, na boca fala do que está cheio o coração. E na Mas eu sei psicologia que tá social, né, trabalhando agora, tipo, não só na parte espírita, na psicologia social, existem vários estudos falando sobre isso, e principalmente na parte do conformismo, né? Daquelas pessoas que aceitam o que os outros falam, mas aquilo ali dentro dela não é aquilo. Então eu posso ser, pra mim, eu posso ser assim, matadora exímia de pessoas, assim, ganhando dinheiro com isso, mas fora eu sou pra sociedade, eu sou uma pessoa, eu sou um coelhinho fofo, branquinho, e ainda carrego uma sacola de chocolates pra doar. Então é essa
questão assim, o que eu faço isso porque eu tenho que me caber à sociedade ou eu prefiro me excluir da sociedade e fazer o que é certo, né? E acho que pontuando assim para o jovem é que é a coisa principal, né? Você diz assim, eu preciso me inserir num grupo. E se esse meu grupo que me aceitou faz isso, então eu vou ter que fazer. Porque se eu não fizer, eu vou ser excluído. Exatamente. Você ir contra a massa Temos uma difícil. participação aqui da Denise Cristina sobre o atentado na França. Ela coloca que eles utilizaram a liberdade escrita na bandeira deles e esqueceram um pouco a fraternidade. E é bem isso. E nessa disputa, assim, concorrência de mercado, de disputa de poder entre países, isso a gente sabe que acontece muito. E acabam se esquecendo o que é ética, o que é conduta boa, ou o que não é. Enfim, né? E outra participação é da Marina Ramos Lima, que ela coloca que as pessoas estão acostumadas a ver o mal vencer. Eu não diria que é bem assim, porque a gente aprende que o mal é a ausência do bem, né? Então as pessoas estão tendo uma visão um pouco descrédita e eu acho até assim falha de espiritualidade. Como a gente viu uma participação aqui anterior que colocou que o materialismo está de uma forma desmedida na nossa sociedade. E é bem isso. Quando você se torna mais materialista, você fica distante de Deus e de todos esses princípios da boa conduta, né? Se a gente pegar até um caso muito simples, por exemplo, como a gente está falando aqui de jornal, você prestar atenção, né? O jornal tem, vamos colocar uns 40 minutos, né? Sim, 45 minutos. 45 minutos. 45 minutos, pronto. Melhor ainda, porque 40 minutos é só de gente que morreu, que foi assassinada, de briga de guerra, e 5 minutos de coisa boa que aconteceu. Será que se a gente invertesse essa ordem ia ter a mesma audiência, o jornal? Não iria. Nós temos a segunda melhor TV do mundo, que é a TV Cultura. E a programação ninguém assiste. Pois é. Aí pergunta-se o que seria uma TV de cultura? A TV Cultura de meia-noite à meia-noite do outro dia, então, ou seja, sempre ela está passando cultura. Ela ensina a falar inglês, ela ensina crianças a ser o que é ética, até o que é moral. Ela ensina crianças. E que tem na TV aberta. Mas você mostra assim, a TV aberta, ela não é governamental. Ela é uma TV que se apaga. Então, se eu tô ali pagando, então eu quero ganhar dinheiro. Se eu tô ali tendo que mostrar aquilo ali, eu preciso ganhar dinheiro. Então, o que é que tá dando dinheiro ultimamente? Tá dando dinheiro mostrar gente morta na TV. Exatamente. Então, o que é que as pessoas creem que tá tendo? Tá tendo gente morta todo dia. Gente morta, ou então como estreou recentemente um programa belíssimo também na nossa TV, né? E que a audiência já tá a mil, né? E eles fazem de propósito. O interessante é que eles colocam, eles não têm nem vontade de esconder, eles querem mostrar mesmo, ó. A gente botou fulaninho que gosta de brigar, fulaninho que gosta de discutir, cada um tem o seu papel, e fulaninho que gosta de pronto, vão lá e briguem pra dar audiência. Porque ainda desperta o desejo nas outras pessoas de quererem participar, né? Exatamente. Exato. Não, uma coisa bem jovem, assim, que vamos tratar assim, literalmente desse assunto. Ellen, mas esqueci o nome dela, a escritora dos Jogos Vorazes. Ela disse que escreveu os livros porque ela estava passando, zapeando, né, os canais na TV, e ela parou no canal do Hamas, uma coisa assim, e eles tinham 24 horas câmeras ligadas para mostrar a guerra e mostrar o horror. Botavam câmeras, exatamente. Botavam câmeras nos capacetes dos soldados e eles mostravam eles matando as pessoas. Tipo, é um joguinho GTA, tô matando todo mundo, tá ali, legal, todo mundo morrendo. Ao vivo. Já na vida real. Exatamente. Games assim, de guerra ao vivo. E ela descrevendo aquilo assim. E ela foi super criticada ao fazer o livro, porque ela disse que ninguém iria querer assistir pessoas se matando pra sobreviver Aí, não, milhões de pessoas assistem isso, né? A gente tá com uma rede que é imensa, que é o YouTube, que tem milhares de visualizações desse tipo de vídeo, né? A gente tem o WhatsApp, que milhares de vídeos fazendo sobre isso, né? As pessoas hoje em dia gostam disso pelo fato de que é só o que vem. Então elas aprenderam a ver isso. E é justamente por esses fatos que, como
a moça disse, eu esqueci o nome dela agora, perdão. Aquele que Às vezes as pessoas pensam que o mal assim sempre prevalece, né? O mal sempre ganha. E é por esses exemplos, às vezes, que a gente tem essa ideia. Mas, inclusive, no Evangelho no Lar, que eu fiz lá com a minha família, na minha casa ontem, o tema que a gente abriu o Evangelho, né, e veio foi justamente sobre os escândalos. Que muitas vezes a gente pensa, mas por que Deus permitiu isso acontecer? Porque não tem justiça no mundo, mas essas coisas estarem acontecendo não é culpa de Deus. É apenas um choque dos vícios dos humanos. Um vício se chocando com o outro, que gera toda essa situação. E também pelo período, pelo estágio que o nosso planeta se encontra, que ainda não é dos mais evoluídos, mas também não é dos mais inferiores. Ainda estamos nesse estágio de precisar bons exemplos. Escândalos, com certeza. E através dos escândalos a gente também aprende muita coisa. Porque, por exemplo, esse fator do Charlie, né? Lá da França, ele pôde despertar e levar à tona uma discussão que acho que há um tempinho também não era levada. Então isso serve tudo pra gente repensar como que a gente tá agindo na nossa vida também. Com certeza. E você vai falar? Não, pode falar. E também, acho que isso que falaram agora, pela questão também muito do livre-arbítrio. Eu acho que se Deus, ele acho que ele tem, com certeza ele tem a capacidade de poder interferir nessas coisas ruins que acontecem. Mas acho que se ele estivesse fazendo isso, ele está indo contra o livre-arbítrio. E como nós ainda somos humanos e erramos, a gente ainda precisa, como é que eu digo, levar algumas quedas durante a nossa vida para a gente poder aprender, né? Porque a gente tem muita mania de querer aprender com a dor, digamos assim, né? A gente sabe o que tem que fazer, não faz e aprende com a dor. E a vida, ela se encarrega de nos mostrar isso. Então, às vezes, por isso que a gente tem que passar por algum problema, alguma coisa, alguma dificuldade, pra gente ver que aquilo é errado. E uma coisa que eu também acho muito interessante, que eu li em algum lugar, eu não me recordo onde, que a gente passa a encarar as dificuldades não como problemas, não como coisas ruins, mas sim como uma oportunidade que a vida nos está dando de se tornar uma pessoa mais forte. E isso eu fiquei, caramba, é verdade, né? Não, veja pessoas. Veja, né, que é dos aflitos, porque deles serão reinos dos céus. Exatamente. Não, veja quando nos colocamos à prova, exemplo do câncer, né? Quantas pessoas não se regeneram, não de ainda continuar encarnadas, que a maioria desencarnam, mas no processo que descobriu a doença. E elas esquecem, a maioria pelo menos assim, aquelas que realmente aceitam aquilo e que vão pra frente, elas esquecem de si e passam a ficar dentro dos hospitais para tratar dos outros. Então é esse momento, exato, são esses tipo, exemplo, tem gente que fica doente 6 meses, é esse o mês de descobrimento da doença, e esse últimos 6 meses que ela se doou para outras pessoas. Então aquilo ali já valeu, né? Já valeu muitos bônus outros para ela. Altamente produtivas, mais do que a vida inteira. Exatamente, mais do que uma vida inteira. É quando aquela pessoa nasce, justamente para o evangelho, para o outro, para a fraternidade. Então a gente vê que num período de doença, ela, muitas vezes, na maioria, né, não afeta só o doente. Ela envolve toda uma família, todos os amigos. Então, como para ela pode ser um aprendizado, para os outros que estão ao redor dela também são. Exatamente. Então, envolve todo aquele círculo de pessoas que vieram com essa missão de encarnarem juntas e passarem por essa prova. Ou seja, é necessário, né? É necessário. Tanto os escândalos como as doenças. Um caso que aconteceu recentemente agora, é claro que foi um extremo, né? Mas o rapaz que foi executado, né, na Indonésia, ele deu entrevista, ele estava preso há 10 anos. E ele passou todo o tempo dizendo, fiz mesmo, fazia de novo, e ninguém vai me matar, que eu vou sair daqui e tá tudo certo. Ele ficou acreditando o tempo inteiro nesse fato, né? Deu várias entrevistas, jornalistas brasileiros foram lá falar com ele, e ele continuava nessa história. Quando foi chegando um mês, pertinho já da sentença, ele continuava na mesma batida. Não, vou fazer de novo, vou sair daqui pra fazer tudo de novo, que ninguém me pega, eu sou bom. Quando que ele viu que realmente estava condenado, que ele não tinha mais para onde fugir, que ele não tinha mais, que todo mundo tentou, o Papa, Dilma, todo mundo, e ele não conseguiu sair, aí foi que a consciência dele bateu, pesou, e ele fez, não, realmente eu errei. Me desculpem. Eu realmente errei, eu fiz coisa errada, eu não deveria ter feito isso. Aí foi que bateu a consciência nele, porém, né, mesmo apesar de tudo, ele infelizmente não conseguiu sair.
Mas assim, digamos que foi necessário ele ter passado por tudo isso, porque mesmo preso... Poder se arrepender. Exato, mesmo preso ele estava continuando com a ideia de que ele ia sair e ia fazer tudo de novo. Afinal, o amor de Deus só precisa de uma pequena semente Exatamente. de mostarda para florescer. Essa questão de Melhor com grão de bater a consciência, voltando tudo um pouco de novo, Por favor, retrocedendo. um dos pontos principais a gente enfatizar sobre o assunto da ética é fazer aos outros o que desejar que este lhe faça. Acho que essa é a pergunta, essa é a reflexão chave quando você fala no que é ser ético, né? Porque se você faz ao seu próximo o que você gostaria que ele fizesse com você, normalmente vai ser coisas boas. Sim. Porque Com certeza. é difícil você, em seu ego, em seu superego, achar que você pode sofrer algo de ruim, né? Sempre é coisas boas. E com esse pensamento a gente pode fazer também um link, né, com a oração de São Francisco de Assis, que diz justamente isso. Amar sem ser amado, porque é dando que se recebe. Então, tudo você fazer para o outro que você queria que também fizessem para você. Exatamente. E sem esperar o em sem troca. esperar em É mais complicado. Fazer apenas pelo simples fato de dar. Dar Pelo e fazer. prazer tá fazendo bem, né? De ser Justamente. E a resposta que você vai ter não depende mais de você. Então, não está mais nas suas mãos. E quando você fala assim, é importante que a gente avalie o nosso principal juiz, né? Que é a nossa consciência, como Isabelle havia falado. Foi num simples fato em que se viu encurralado, que todas as possibilidades bateu na consciência e aí foi que se constatou o erro, né? Uma das questões do Livro dos Espíritos, a 621, quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e os espíritos respondem prontamente na consciência. Eu acho essa uma das perguntas assim mais profundas e reflexivas para nós, porque muitas vezes a gente acha que não vai ser punido por algo, que não vai passar por alguma dificuldade, por alguma ação que nós cometemos para com o nosso próximo. E às vezes a justiça humana pode até falhar, mas a de Deus nunca falha. E essa é a mais certa, assim, a resposta a gente ter com relação a esses fatos da atualidade, do nosso dia a dia. Outra coisa que eu acabei lembrando foi que eu estava indo no carro do trabalho para pegar uns documentos e aí o senhor do lado comentando, falando um monte de coisa. Aí eu sei que ele começou a falar lá de que tava tentando se regenerar, que tinha entrado para uma igreja e tudo mais. Aí de repente ele fala, mas olha, qualquer coisa você pode fazer, mas uma coisa é certa, você só dorme direito se você tiver com a sua consciência limpa. Tipo, aquilo me lava a alma, porque de algum modo ele entendeu alguma coisa que ele estudou. Graças a Deus. Ele sabe que assim, independente do que ele faça para mostrar aos outros, quem vai dormir com ele é ele mesmo e vai prestar contas com ele mesmo. É que a gente esquece, né? Que a gente faz tem uma consequência. Tudo que a gente faz já é uma consequência. Então a gente faz, fazer. Aí não nessa vida necessariamente, mas tem tantas outras. Quando a gente vai lá para nosso lar, Quem dera. Tem lá, acha que vai para Nosso lar. sei mal. Desse jeito. Tem um tabletzinho já, né? Já Você tem. fez isso. Até os você contatos, fez né? Vai nascer na Denise próxima Cristina faz outra interação colocando o seguinte, associando o nosso guia e modelo a um dos principais preceitos com relação ao comportamento ético. Eu modificaria a frase para fazer o que Jesus gostaria que você fizesse, porque somos imperfeitos. Fazer ao outro o que Jesus gostaria que fosse feito. Realmente. É mais fácil pensar assim, né? É mais fácil pensar assim. Gostei. Deixa eu falar uma coisinha que eu lembrei agora, porque na minha escola, eu estudo em colégio católico, né? Toda vez eu estudo em colégio católico,
E a gente tem um grupo de estudo do Evangelho que a gente estava estudando. E eu acho muito interessante, todas as feiras da escola sempre falam muito sobre a Bíblia. E uma vez uma delas estava falando que Jesus fala, né? Amai uns aos outros. Amai uns aos outros. E aí depois ele fala, como eu vos amei. Porque às vezes esse amar uns aos outros pode ser na intensidade que eu quero, né? Do jeito que eu quero. Não, eu vou amar ali, mas do meu jeito. Amo do meu jeito. Eu amo do meu jeito. Acabou. Mas aí depois ele fala, como eu vos amei. E o amor de Jesus, a gente sabe que não tem comparação, né? É bem Foi um pleno. amor infinito. Então é aí pra mostrar que vocês não têm saída pra amar do jeito que eu amei. Muito fácil, né? Apenas. Somente. É um ponto interessante porque quando a gente pensa dessa forma, a gente às vezes consegue controlar os nossos impulsos, né? Porque pelo fato de sermos imperfeitos, a gente age muito por impulso. E isso é o que acaba, vamos dizer assim, desencadeando todos os restos dos problemas. É verdade. É verdade. E muitas vezes agindo pela maior chaga do ser humano, né? Que é o egoísmo. Sim. Foi quando a gente... acho que engloba tudo isso até agora, né? Jesus não era egoísta. Então, se ele não era egoísta, é óbvio que ele ia amar plenamente. Amar ladrões e infiéis e traidores. Ele ia... E não tava isso, né? Porque Jesus... Você ia receber o perdão, assim como você recebe. E eu acho que a consciência serve pra isso, né? Pra você, assim, se eu conseguir me perdoar... Eu consigo perdoar o outro. Exatamente. Exato. É isso mesmo que vocês falaram, de que o perdão deve partir da gente pra depois a gente conseguir. É a mesma Porque na coisa realidade... Posso falar? do erro. Primeiro você tem que consertar em você pra depois Exato. você tentar consertar nos outros. Chegar pro outro falando que uma coisa que você faz, não pode. É beber veneno. Exato. Literalmente, é você botar veneno pro outro e você beber. Exatamente. Sempre É tem uma frase, não é, que fala isso. Com a questão do rancor, né? Isso. Que é um veneno que você bebe Bebe. achando que vai matar o outro. Gente, nós só temos agora 15 minutos para o término. Não fique triste. Estaremos aqui novamente. Estaremos aqui novamente Sempre. no próximo mês. Como correção que a Isabelle falou no início, né? Que estaremos aqui todas as quintas, não é verdade. E foi das Continua quintas, ela. foi? Foi, Perfeito. continua elas, a gente só nas últimas quintas de cada mês. Isso. Para fechar, é bom a gente lembrar que o plantio é uma escolha, né? É livre. A livre a colheita. Então a gente lembra que colheremos todos o que semearmos e que, independente de você querer ou não, você será responsável e receberá os efeitos de seus atos. Então, pensando assim, que a gente possa manter uma conduta ética no nosso dia a dia, como uma das nossas internautas falou, independente de estar sendo vistos ou não, que possamos, vamos dizer assim, aqui nós, mesmo atrás das câmeras, possamos estar também ajudando os nossos amigos e quem de nós necessitar Tentando com o ser evangelho, E levarmos nossa moral à prática. ensinamentos. Exatamente, tentando colocar em prática tudo que a gente passa aqui, não é? Alguém gostaria de fazer mais? Não, só uma observação que você falou, eu despertei. Não significa porque a gente tá aqui falando que a gente faça, não. Pois Afinal, abre aspas, todos somos humanos. Exatamente. A gente tá aqui tenta. A gente tenta. tenta ali, bem. Na realidade, estamos no planeta para isso, né? Estamos aqui para aprender e cair 9 vezes e levantar 10. Exatamente. A gente tá aqui realmente como o objetivo de um debate, de uma conversa, né? Pra gerar ideias novas, com vocês também, pra gente ter essa interação. Mas a gente também tá na mesma caminhada. Ou seja, nós não somos guias Não modelos. somos guias modelos. Não somos Deus. Não somos modelos. Mas é isso aí. Acho que fica essa ideia, né? Pra que a gente sempre fique de olho na nossa consciência, fazer aquilo, prestando atenção se vai dar certo pra todo mundo, se vai ajudar o coletivo, se vai ajudar as pessoas próximas a você. E ter muito cuidado com o que a gente pensa que tá fazendo sem ninguém olhar, né? Porque aí é que a gente se perde e aí vai dar errado com certeza. E não vai ter absorvido realmente, né? Exato, não vai ter aprendido. E fala... Pode falar.
A última interação da Denise Cristina. Fico muito feliz ao ver as jovens estudando a doutrina com elevado grau de desenvolvimento espiritual e Denise, obrigada. Obrigada. Que a gente tá muito longe disso. Chega lá, a gente chega lá. Daqui a algumas Estamos mais tentando. encarnações, né? O espírito é velho, mas ainda faltam uns 20 anos. Prática terrena. 20 encarnações, Talvez, quem sabe. Bom, vamos fazer a nossa prece final para encerrar esta noite maravilhosa de muita luz. Tia Érica, por favor. Querido Mestre Jesus, nós gostaríamos de agradecer hoje por essa bela oportunidade de estarmos aqui, não representando o Centro Espírita Viana de Carvalho, do qual nós fazemos parte, realizamos os nossos estudos, como também a juventude espírita, a juventude aqui do nosso estado, e que através desta noite, desta reunião, podemos ter passado para todos que estavam nos ouvindo de suas casas uma boa moral, uma boa ética, uma boa mensagem dos ensinamentos de Jesus e de todo esse trabalho belíssimo que ele fez, que ele nos mostrou. Que este trabalho, que esse programa possa ser sempre abençoado e ter a sua assistência e de todos os nossos amigos espirituais. Que assim seja. Eu esqueci uma coisinha. Índio pediu que eu mandasse um beijo pra ele, tá mandado. Mãe que não nos assiste. Beijo gato, beijo vó. Papagaio e a todo mundo também que participou. Pessoal, Obrigada pela participação. Muito legal, muito legal. João, Jesus, modelo, obrigado por mais um ensinamento.